Olá, boa noite. Unidade e fé na Basílica São Pedro. Sacerdotes e fiéis participaram da missa do Crisma no Vaticano. Papa visita presídio em Roma e manifesta desejo de estar próximo dos detentos. Em São Paulo, missa do Crisma é celebrada na Catedral da Sé. A Arquidiocese de Aracaju reúne o clero e fiéis para celebrar a Missa dos Santos Óleos. Fé que move multidões. Planaltina se prepara para a maior via sacra do Brasil. Campanha reforça a doação de sangue neste período. O início do Tríduo Pascal na histórica Diocese Mineira de São João del Rei. E na Canção Nova, um resumo das atividades no acampamento de Semana Santa. No ar, o Canção Nova Notícias, porque informar também é um gesto de esperança. Mais de 4.000 fiéis participaram hoje na Basílica de São Pedro, no Vaticano, da Missa do Crisma, também conhecida como a Missa dos Santos Óleos ou da Unidade. A celebração foi presidida pelo cardeal Domênico Galganho, delegado do Papa Francisco. 1.800 sacerdotes de diferentes partes do mundo se juntaram aos peregrinos para celebrar a instituição da Eucaristia e do ministério sacerdotal, celebração referente ao dia da última ceia de Jesus com seus apóstolos. Nesta missa que precede o Tríduo Pascal, o canto do Glória voltou a ser entoado. A homilia foi preparada pelo Papa Francisco, que segue em recuperação, e lida pelo cardeal Domênico Calcanho, presidente emérito da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica, celebrante escolhido pelo Papa. No texto, Francisco escreveu aos sacerdotes: Quando nos deixamos instruir por Jesus, o nosso ministério torna-se um ministério de esperança, porque em cada uma das nossas histórias, Deus abre um jubileu, isto é, um tempo e um oásis de graça. Para o Santo Padre, quando o jubileu começa na vida do sacerdote, todo um povo encontra descanso, não só uma vez a cada 25 anos, mas na proximidade cotidiana do padre com seu povo. Ao recordar a passagem bíblica da liturgia de hoje, em que Jesus, na sinagoga de Nazaré, proclamou a profecia de Isaías, que diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres", Francisco escreveu aos sacerdotes: Jesus encontrou esta passagem no livro, hoje continua a lê-la na biografia de cada um de nós. Antes de mais, porque até o último dia é sempre Ele que nos evangeliza, que nos liberta das nossas prisões, que abre os nossos olhos, que nos alivia dos fardos que carregamos aos ombros. Ao final, se referindo ao povo, convidou: Cari fedeli, popolo della speranza. Queridos fiéis, povo da esperança, rezai hoje pela alegria dos sacerdotes, que chegue até vós a libertação prometida pelas Escrituras e alimentada pelos sacramentos. Muitos medos habitam em nós e terríveis injustiças nos rodeiam, mas um mundo novo já despontou. Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho Jesus. Em seguida, os membros do clero renovaram as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, reafirmando a fidelidade a Cristo e sua Igreja. La vostra ordinazione sacerdotale? Sì, lo voglio. A liturgia seguiu com a bênção do óleo dos enfermos, usado para o alívio dos doentes, dos catecúmenos, utilizado no sacramento do batismo, e por último, o do crisma, que ungirá os novos batizados, aqueles que um dia deverão ser crismados por meio do sacramento da confirmação. De fato, além da emoção de estar aqui, poder celebrar a Missa dos Santos Óleos junto do coração da Igreja, além da emoção deste dia, que para nós padres tem um significado muito profundo, e que nós podemos renovar as promessas da nossa ordenação sacerdotal, para mim também é um dia de fazer memória. Memória da escolha de Deus, da predileção de Deus, que a consagração sacerdotal ratifica, atesta, e ao mesmo tempo a oportunidade de renovar para com Deus e com a Igreja esse compromisso de amor, de fidelidade, de doação,
de sacrifício para com nosso Senhor Jesus Cristo e a sua obra, que é a igreja. A celebração vivida em Roma acontece nas arquidioceses do mundo todo. Na Catedral da Sé, em São Paulo, a missa do Crisma foi presidida pelo arcebispo metropolitano cardeal Odilo Scherer. Hoje, com 79 anos, Padre Jesus foi ordenado aos 54 anos. Depois de viver uma carreira como policial militar, sentiu o chamado de Deus e há 25 anos vem confirmar sua vocação na missa do Crisma. Tinha uma experiência de seminário quando era jovem, mas por motivos familiares tive que sair com os 20 anos, né? E aí, depois deu jeito, porque quando Deus chama, eu acredito, não tem quem tira. Padre Jesus e outros 600 dos cerca de 1.000 padres da Arquidiocese Paulista se reuniram na Catedral Metropolitana de São Paulo para a celebração. Na cerimônia são renovados os votos sacerdotais e é feita a bênção dos óleos utilizados durante o ano, no batismo, unção dos enfermos, crisma e ordenações. Durante a homilia, o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, lembrou que os sacerdotes devem ser ministros da comunhão da igreja, formadores do povo de Deus e animadores da missão. Mas também da comunhão na fé, a comunhão na caridade, a comunhão na união eclesial, não gerando divisões, não desviando a comunidade dos fiéis do reto caminho da igreja. Ordenado há cerca de um ano, essa é a primeira vez que Padre Rômulo fará a confirmação do seu sacerdócio. É uma graça, né, renovar essa unção, né, vamos dizer assim, essa unção sacerdotal para serviço, né, do povo de Deus. E também, lógico, estando com outros padres, a gente também renova a nossa fraternidade sacerdotal, né, junto do presbitério, né. Me sinto bem e feliz sendo padre e, na medida do possível, tenho feito o melhor para exercer o meu ministério. A igreja em todo o mundo celebra hoje a missa do Crisma e do Lava-Pés. Nossa equipe em Aracaju traz um resumo da celebração na capital sergipana. A missa dos Santos Óleos na Catedral da capital sergipana marca a comunhão da igreja que caminha unida em preparação para a Páscoa. A tradicional missa dos Santos Óleos foi celebrada na manhã de hoje na Catedral Metropolitana, no centro de Aracaju. A celebração é marcada pela bênção e consagração dos óleos que serão usados ao longo do ano nos sacramentos do batismo, crisma, unção dos enfermos, ordenações e na dedicação de igrejas. E ele derrama sobre nós o seu Espírito, a sua unção, e nós somos ungidos para sermos com ele cristãos, sermos com ele sacerdotes. Os óleos ungidos serão utilizados nas mais de 113 paróquias pertencentes à Arquidiocese de Aracaju. Para que o Espírito dele seja transmitido às pessoas, tanto curando com o óleo dos enfermos, tanto exorcizando no batismo com o óleo dos catecúmenos, como também dando a vida divina, que é o Espírito Santo, na hora da crisma, para que o ministério sacerdotal, que é o próprio Cristo, no mundo difunda seu perfume e sua vida divina. E é uma bonita celebração, né? Igrejas de todo o Brasil rezam neste momento a missa da Ceia do Senhor. Em São João del Rei não é diferente. Então vamos à cidade mineira, chamaram ao vivo o repórter Emerson Tersigni, que traz as informações para nós. Ô Emerson, boa noite para você, meu amigo. Oi, Reinaldo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias nesta noite de quinta-feira santa. Desde já um bom tríduo pascal para você e para todo mundo que está na nossa audiência neste momento. Eu estou aqui do lado de fora hoje da igreja de Nossa Senhora do Carmo, aqui no Centro Histórico de São João del Rei, porque lá dentro da igreja está acontecendo a Santa Missa da Ceia do Senhor, presidida pelo bispo daqui de São João del Rei, o Dom José Eudes. A missa começou às 5 da tarde e neste momento estamos na consagração. Então a missa
já está caminhando para o final. Depois haverá o translado do Santíssimo Sacramento, enfim, e a sequência da programação desta noite de Quinta-feira Santa. Bom, mais cedo, Messias Junqueira, nosso repórter cinematográfico, preparou algumas imagens a respeito da Santa Missa dos padres daqui da Diocese que estavam reunidos para renovar os seus compromissos sacerdotais, a Missa do Crisma, que também foi presidida pelo Dom José Eudes. 25 cidades compõem a Diocese de São João del Rei, muita cidade mesmo. Então, os padres de todos esses municípios, de todas as paróquias aqui da Diocese estiveram presentes para essa celebração que foi muito bonita, igreja lotada, para agradecer a Deus pelo dom do sacerdócio, pela instituição do ministério sacerdotal. E aqui fora, né, como eu disse, estamos aqui fora na Praça Carlos Gomes, daqui a pouquinho vai começar a cerimônia de lava-pés. E quem preparou tudo isso foi a Irmandade do Santíssimo Sacramento, que está à frente da Semana Santa aqui em São João del Rei. Para falar a respeito disso, eu vou conversar agora com o Ricardo, que é o provedor da Irmandade. Ricardo, obrigado por aceitar o nosso convite. Deu muito trabalho para preparar esse painel, enfim, toda a estrutura, mas que sem dúvidas vai evangelizar muita gente hoje, não é mesmo? Pois é, esse acho que é o grande propósito nosso, né? Uma boa noite a você e a todos os telespectadores. Então, essa montagem aqui para nós hoje está sendo uma novidade, né, em razão da reforma da Catedral do Pilar. Então, a gente teve assim, alguns momentos diferentes para nós aqui, mas há uma equipe que trabalha muito intensamente aí e conseguiu colocar a coisa em ordem para que ocorra a cerimônia da melhor forma possível. Perfeito. Daqui a pouco, então, 8h30, esse momento especial, com muita gente, né, presente aqui na Igreja de São João del Rei. Como que as pessoas vão poder aproveitar da melhor maneira possível, não só essa cerimônia de lava-pés, mas todo este tríduo pascal preparado por vocês? Então, hoje se iniciou esse tríduo pascal com a Missa da Santa Sé, que está sendo realizada agora, né? Amanhã é um momento muito bonito, que é a adoração da cruz, a cerimônia da tarde, a solene ação litúrgica. No momento da adoração da cruz, um momento muito bonito, e fechando o tríduo pascal num sábado com a vigília pascal. Então é um momento muito bacana, a Irmandade prepara algumas cerimônias, ajuda na preparação dessas cerimônias com os irmãos da Irmandade do Santíssimo. Essa Irmandade existe há 314 anos, né? Ela é uma Irmandade que a gente cuida dela, e não só nas questões da Semana Santa, mas também em outras cerimônias que são realizadas aqui na cidade de São João del Rei. Perfeito, Ricardo. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Bem-vindo sempre. Boa Semana Santa para todo mundo. E a gente volta amanhã, Reinaldo, com mais informações direto aqui de São João del Rei. Afinal, o tríduo pascal só está começando e vai ser muito bom. Até já. Obrigado. Boa noite para você. Bom tríduo pascal também. Aliás, a cada tríduo pascal, São João del Rei, em Minas Gerais, vive intensamente este caminho de reflexão no momento importante na vida da igreja, que é o mistério da salvação. Tema da crônica de Emerson Tersigni e Messias Junqueira. São João del Rei. Espiritualidade e tradição unidas para uma experiência de fé. No centro histórico, entre o barroco de séculos e a movimentação urbana, a grandeza de Deus nas edificações que dispensam comentários. Na semana de maior relevância cristã, brota a inspiração na grandeza desta terra de celebração do mistério da fé e do amor. Os belos templos bem traçados nos aproximam do autor de todas as coisas, daquele cuja paixão redentora salvou a humanidade. O itinerário da Semana Santa é o elo de compreensão do ato amoroso e, ao mesmo tempo, supremo e sublime. O ofício de trevas, rito católico integral em terras são-joanenses, iniciado nos mosteiros europeus no século IX. Ofício integrante da liturgia das horas, oração oficial da Igreja. Trevas que propiciam meditação de sentimentos experimentados por Cristo. O tenebrário, grande candelabro triangular com 15 velas, tem Jesus Cristo representado na vela do vértice, a maior. Christus facto est. Ele se fez por nós. O zelo pelo sagrado, por cada imagem ou quadro artístico, consome este povo sedento por experiência divina. Quem aqui vem tem a graça desta contemplação.
passos de Jesus, tem início o Tríduo Pascal. Na missa do Crisma, a instituição do sacerdócio. Benditas mãos que trazem o Senhor à terra e elevam nossas almas ao céu. Outros ritos virão ao longo deste fim de semana. E a certeza de que por meio de piedosas e solenes tradições desta terra, Cristo vive e ressuscitará. Bonita crônica aí de São João del Rei. Nós vamos para o Santuário do Pai das Misericórdias com o repórter Alan Toledo, que traz as informações desta quinta-feira do acampamento de Semana Santa por aqui. Boa noite para você, Alan. Uma boa noite, Reinaldo. A Quinta-feira Santa marca o início do Tríduo Pascal, momento em que os cristãos refletem sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E esse ano aqui na comunidade Canção Nova tem novidade no horário da missa da Ceia do Senhor. Às 7 horas da noite, daqui a pouco acontece a Santa Missa aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. E às 8 horas da noite, com celebração do Frei Gilson, às 8 horas da noite, no Centro de Evangelização. Com imagens de Genilson Passetti, eu volto daqui a pouco para trazer mais novidades desta quinta-feira e também um resumo de como foi o dia do acampamento da Semana Santa. Hemocentros de todo o país reforçam as campanhas de doação de sangue nesta Semana Santa. Doar sangue é um gesto simples de solidariedade que salva vidas. Neste período da Semana Maior, Diego e Catarina se empenham para poder fazer o bem a tantos corações. A primeira vez que eu vim eu não consegui doar, então agora eu resolvi voltar de novo com meu marido para tentar doar. Como que está bem baixo os estoques também, a gente pensou nisso. Muitos pacientes precisam dela e a gente até agora não tem possibilidades de alguma coisa que substitua o nosso próprio sangue, né? De acordo com a Fundação ProSangue, o Brasil tem 32 bancos de sangue estaduais. Todos estão mobilizados em melhorar os estoques devido à queda de doadores. Segundo o Ministério da Saúde, menos de 2% dos brasileiros são doadores, o que corresponde a 3 milhões de bolsas anuais. A gente realmente precisa que, antes das viagens, ou mesmo quem for ficar aqui, que compareçam aos bancos de sangue para que a gente possa manter o atendimento regular dos nossos pacientes. É a única forma que a gente consegue para tratar tanto aqueles pacientes que só recebem sangue uma vez, porque vão fazer uma cirurgia ou infelizmente tem um acidente, como para aqueles pacientes que dependem da transfusão de sangue crônica para poderem sobreviver. Para equilibrar o estoque, todo tipo de sangue é bem-vindo. No entanto, a unidade tem algumas necessidades mais urgentes, como o tipo O positivo, com apenas 22% da reserva, o O negativo com 20% e o B negativo, que pede mais atenção, com apenas 8% no estoque. Com o propósito de motivar os doadores, o Hospital das Clínicas em São Paulo distribui brindes, lanches e chocolates. Na Sexta-feira da Paixão, as unidades abertas serão das clínicas de Osasco, das 8 horas às 16 horas, e no feriado de Tiradentes, nas unidades das clínicas Osasco e Mandaqui, no mesmo horário. Olá, boa noite. Vamos conferir as temperaturas para esta sexta-feira. As chuvas ainda persistem em algumas regiões do sul do país. Nestas áreas aqui em verde do mapa, a presença de instabilidades dos níveis médios da atmosfera, mantendo o tempo fechado. A previsão de chuva no Paraná, em parte de Santa Catarina e nas regiões norte e central do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre. No sudeste, pancadas isoladas podem ocorrer no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. A capital paulista encerra a semana com possibilidade de garoa leve no final da noite. A chuva ainda continua presente em boa parte do centro-oeste. Destaque para o centro-sul, aqui de Mato Grosso do Sul, onde há alerta para temporais. Isso se deve a uma faixa de umidade vinda do norte, associada à variação dos ventos em altos níveis da atmosfera, favorecendo a formação de nuvens carregadas. Na região norte, a combinação de calor e umidade mantém o tempo instável. A previsão de pancadas de chuva em todos os estados.
No Nordeste, a chuva persiste. Destaque para o Maranhão, Piauí e também boa parte aqui da Bahia. Nas demais áreas, o sol predomina sem previsão de chuva. Conferindo as temperaturas, os termômetros marcam mínima de 17 graus em Porto Alegre, 20 graus no Rio de Janeiro e máxima de 32 em Cuiabá e 31 em Manaus. Voltamos a falar da Missa dos Santos Óleos, um dos marcos da Quinta-feira Santa. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, a celebração conhecida como a Missa da Unidade reuniu o clero e os fiéis em comunhão com o arcebispo e toda a igreja. Há décadas, a manhã da Quinta-feira Santa na Arquidiocese de Belo Horizonte é sinônimo de comunhão na igreja local. A tradicional Missa dos Santos Óleos é conhecida como Missa da Unidade. Entender o motivo desse nome não é difícil, basta olhar para o público presente na celebração. Aqui estão bispos, padres, diáconos, religiosos e o povo de Deus. O momento que antes acontecia no Estádio Mineirinho, agora é vivido na Catedral Cristo Rei, casa-mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte. 300 paróquias, com mais de 4.500 comunidades, nós somos em torno de 800 padres, fora os diáconos permanentes, que chegam a quase 150, enfim, é a expressão máxima da unidade da nossa igreja. Além da bênção dos santos óleos, durante a celebração, os padres renovam suas promessas sacerdotais, já que na Quinta-feira Santa, a igreja também celebra a instituição do sacerdócio. Porque na Quinta-feira Santa, Jesus Cristo instituiu o sacerdócio, quando lavou os pés dos discípulos e disse: eu que sou o mestre e senhor, fiz isto, que vocês também façam a mesma coisa. Renovação que ganha ainda mais significado com a presença dos fiéis. Porque nós, bispos, padres, diáconos, somos consagrados para sermos servidores do povo. E nos alegramos por isso, é o sentido da nossa vida e da nossa missão. Unidade vivida pelo Cristo com o Pai e que Ele mesmo deixou de ensinamento para que fôssemos um. Por isso, a beleza de viver essa celebração a cada Quinta-feira Santa. E onde nós podemos ensinar a Ele a importância da fé, de ensinar para Ele como é bom crescer na presença do Senhor. Redescobrir o amor primeiro, né? Todos nós, na nossa lida, muitas vezes nos esquecemos daquilo que é a essência da nossa vocação. Nós contemplamos todas as nossas paróquias e a bênção do sacerdócio de Cristo. Então, realmente, para parabenizar os nossos sacerdotes e sermos essa igreja de Cristo na terra. A Semana Santa vivida por quase 1,5 bilhão de fiéis em todo o mundo é o coração do ano litúrgico da Igreja Católica. Mas o que realmente celebramos nesses dias santos? Questões que serão aprofundadas no programa Além da Notícia de hoje. Para nos ajudar a aprofundar a espiritualidade da Semana Santa, eu converso a partir de agora com Dom Francisco Falcão, bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. Dom Francisco, chegamos ao coração do ano litúrgico. O que a Igreja nos ensina nesses dias? Cristo ressuscitou conforme as Escrituras. É uma frase repetida pelo apóstolo Paulo e por vários autores do Novo Testamento. Nós comemoramos o cerne do mistério do amor de Deus, que tanto amou o mundo a ponto de enviar o seu Filho para, com sua morte e ressurreição, salvar a humanidade. Esse é o núcleo, a grande semana e particularmente o Tríduo Pascal, que já estamos celebrando nessa Quinta-feira Santa. Como uma família cristã deve então vivenciar este Tríduo Pascal? Juntamente com Maria Santíssima aos pés da cruz, contemplando, horrorizada pelos pecados que ela cometeu, mas ao mesmo tempo cheia de confiança na misericórdia de Deus, que disse dos lábios de Jesus: perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. O mistério da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo nos convida à conversão, à renúncia ao pecado e à entrega do nosso coração a Deus em Cristo Jesus, que ressuscitou. Muito obrigada. Dom Francisco é o entrevistado de hoje do programa Além da Notícia, que nesta quinta, excepcionalmente, inicia às 10h30 da noite. Liana Nunes, de Brasília, para o Canção Nova Notícias.
Para que os católicos vivam bem a sexta-feira da Paixão de Cristo, as orientações da Igreja Católica são bem-vindas. Quem orienta é Dom Ricardo Ruppers, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A Sexta-feira Santa é o momento em que todos nós, católicos, cristãos, mergulhamos no mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento de olharmos para dentro de nós e procurarmos a conversão, convertermos a nossa vida para um outro rumo, não o nosso próprio rumo do individualismo, não o nosso rumo do consumismo desenfreado, não o nosso rumo em que cada um é prepotente e acha que é dono do mundo. Ao contrário, é reconhecer quem é que está no comando, é nosso Deus. Ele deu a vida por nós, derramou o seu sangue para nos salvar. É nele, com ele, por ele, que nós vamos compreender o sentido da nossa vida. Vamos nos converter e que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo seja adorada, porque por ela fomos salvos pelo seu sangue e podemos reconstruir, recomeçar, renovar a nossa vida, uma vida nova, ressuscitada com Jesus Cristo, nosso Senhor. A tradicional Via Sacra no alto do Morro da Capelinha, em Planaltina, no Distrito Federal, deve reunir cerca de 150 mil pessoas nesta sexta-feira da Paixão. A maior encenação católica a céu aberto do país conta com a presença de 1.400 voluntários, entre atores, figurantes e a equipe técnica. O espetáculo cênico é tradição no Distrito Federal. Há 52 anos, a encenação, vinculada à paróquia São Sebastião de Planaltina, percorre 15 estações do julgamento à ressurreição de Cristo. A apresentação no Morro da Capelinha marca o encontro entre fé e arte no coração de quem participa. O nosso processo de preparação é muito árduo, tanto espiritual quanto físico e também teatral. Nós temos equipes que trabalham com a gente durante toda a quaresma e isso faz com que o trabalho fique menos pesado. A celebração da Paixão acontece às 3 horas da tarde, presidida pelo arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa. A encenação da Via Sacra começa logo depois e se estende até o fim da tarde. O evento será transmitido ao vivo pelo canal Grupo Via Sacra ao Vivo Oficial. A nossa expectativa esse ano é a melhor possível, nós nos dedicamos muito. Dentro desse tema geral, que é o Jubileu da Esperança, eles trouxeram uma frase que saiu de uma homilia do Papa Francisco, que é: a cruz é o caminho para a verdadeira esperança. Então a gente traz esse recorte para a nossa encenação. O público pode esperar um grandioso espetáculo e tudo isso para um bem maior, para o objetivo maior, que é o nosso objetivo de evangelização. A encenação da Paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo em Planaltina é reconhecida como a maior via sacra a céu aberto do Brasil. São esperadas cerca de 150 mil pessoas para acompanhar as 4 horas de espetáculo. O mais marcante durante todo o processo, o percurso da Via Sacra, é ver a fé das pessoas, entende? O acreditar na paixão de Cristo e principalmente na ressurreição. Isso é o que mexe mais com o nosso coração e o que nos move a continuar nessa missão de evangelizar. Um gesto de proximidade. Nesta quinta-feira santa, mesmo em recuperação, o Papa Francisco fez questão de visitar a prisão romana Regina Coeli para estar com os detentos. Em sua primeira saída da Casa Santa Marta, neste tempo de recuperação, o Papa Francisco chegou à prisão Regina Coeli pouco antes das 3 da tarde. O Santo Padre foi acolhido pela diretora e funcionários do local. O pontífice foi à rotunda principal, onde esteve com 70 detentos, que fazem catequese e outras atividades religiosas promovidas pelo capelão da prisão. De acordo com a sala de imprensa da Santa Sé, depois de ouvir a diretora da prisão, Francisco reafirmou o desejo de estar hoje entre os reclusos e disse gostar de fazer na prisão o lava-pés que Jesus fez na Quinta-feira Santa. O Santo Padre destacou que este ano não pôde fazer o gesto, mas quis estar perto de todos os detentos e disse rezar por eles e suas famílias.
Antes de deixar o cárcere, Francisco saudou cada um dos presos e depois fez um momento de oração e pediu a todos para rezar o Pai Nosso. Após o encontro, o Santo Padre conversou com jornalistas do lado de fora da prisão e brincou com seu estado de saúde. Quando perguntado por um jornalista como estava, respondeu com bom humor que estava sentado. E logo depois afirmou que viveria o Tríduo Pascal da melhor forma possível. A visita no dia do lava-pés é uma tradição do Papa. Desde o início do pontificado, Francisco optou por celebrar o início do Tríduo Pascal em locais ligados ao sofrimento humano, como hospitais, centro de refugiados e prisões. Como é bom ver esse bom humor do Papa, né? E uma curiosidade, a prisão de Regina Coeli foi um mosteiro carmelita construído no século XVII. Com o recém-nascido Reino da Itália em 1873, as irmãs da congregação Carmelitas Descalças foram forçadas a deixar o convento, que logo depois foi transformado em prisão. Olha, nesta Quinta-feira Santa, a igreja recorda o dom do sacerdócio e um dos gestos mais expressivos de Jesus, lavar os pés dos discípulos. Para o Papa Francisco, esta é a grande lição da humildade e do serviço, e que ensina que a Eucaristia não é recompensa para os bons, mas força para os fracos. Neste dia, somos convidados a deixar de lado o egoísmo e nos colocar a serviço com o coração disponível e as mãos estendidas, como fez o próprio Cristo. Vejam só, alcançamos 58% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês de abril. Seja evangelizador e doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por seu comprometimento. No Santuário do Pai das Misericórdias está sendo celebrada neste momento a missa de instituição da Eucaristia. Vamos chamar novamente então o repórter Alan Toledo que traz as informações. Ô Alan. Reinaldo, neste momento acontece a celebração da Ceia do Senhor e também o rito do lava-pés, momento em que Jesus se fez homem para lavar os pés dos discípulos e mostrar-lhes, ensinar-lhes também a não serem superiores a ninguém. Daqui a pouco, Reinaldo, a gente pode acompanhar também um resumo do que aconteceu na celebração e também durante a semana aqui, o acampamento da Semana Santa, na Chácara de Santa Cruz. Eu fico por aqui, uma ótima noite para vocês. Boa noite para você também, viu, Alan? O que leva uma multidão de adoradores a acordar cedo para reverenciar ao Rei dos Reis na Santa Eucaristia? E todos aqui são conduzidos a sempre dizer: quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Cada um tem sua história, seu desejo e pedido, mas ele conhece todos como ninguém. Em formato de raios, a luz de Cristo se espalha em meio ao caos. Em tempos de desinformação, o silêncio é a oração e a certeza de que não precisa se desesperar para ser ouvido e que as verdades do coração são as que realmente fazem sentido. Nas alegrias e tristezas é Ele o nosso ponto de partida e também o de chegada. A relação entre Deus e o fiel é baseada na fidelidade, mesmo que em vários momentos a atitude de quem prometeu a tal fidelidade impede que o combinado aconteça. É no agora que você tem a oportunidade de dizer: Pai, estou aqui. E mesmo depois de tanto tempo, ele irá te acolher de braços abertos, como na tão conhecida parábola. Na troca de experiências, há sempre alguém a ser tocado. Existe sempre uma semente plantada e que vai gerar frutos futuros. No Calvário, a dor se torna salvação. Um Deus que se dá como alimento e abastece uma geração, que permanece firme em meio à desesperança que o mundo oferece. E na hora da misericórdia, o momento de implorar o perdão, o rasgar-se de si e o se abandonar nos braços do Pai.
Quinta-feira Santa é dia de adorar, buscar a presença real do Senhor e reconhecer que não devemos dar somente migalhas àquele que se entregou em amor por nós. E com esta mensagem reflexiva, nesta Quinta-feira Santa, nós encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista a seguir ao especial Santo Sepulcro. Em seguida, às 8 horas, há a transmissão da Santa Missa da Ceia do Senhor pelo acampamento da Semana Santa. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite. Paz para você.